Blog Talk Radio. Estamos aqui de volta, como sempre começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Sendo este o único programa do mundo e pede proteção aos outros contra ele e não a ele contra os outros. Aqui, alguém me enviou um despacho aqui de uma agência chamada St. Gabriel International, dizendo o seguinte: anos atrás eu escrevi um artigo dizendo que toda essa política indigenista e multiculturalista ia levar a contradições insolúveis. Uma delas é a seguinte: tem muitas tribos indígenas no Brasil, onde quando nasce uma criança e os pais não querem a criança, simplesmente eles matam, jogam a criança no mato para os macacos comerem, né? Então, olha, ou nós defendemos os direitos dessas crianças, ou nós defendemos os direitos das culturas indígenas. As duas coisas ao mesmo tempo não dá, né? Então, quer dizer, toda essa política de direitos humanos está baseada em várias contradições, porque isso é uma coisa fundada, que nasce num tipo de pensamento simbólico, compacto, em que certas palavras são imantadas de um poder mágico. As pessoas não analisam para ver a que condutas reais, a que atos efetivos aquilo vai correspondendo à realidade. Esse negócio de direitos humanos é uma dessas. É um compactado simbólico, né? A pessoa nunca pensa que o direito, você proclamar o direito de um, frequentemente é você negar o direito de todos os outros. Mas um dos casos mais extremos é esse que eu estou dizendo. Então agora, essa agência aqui, que é uma agência católica, está denunciando que o governo brasileiro está apoiando as culturas indígenas nesse seu hábito de matar crianças indesejadas, né? E estão aqui fazendo um apelo ao Papa Bento XVI, para que intervenha junto ao governo brasileiro para que essa coisa pare. Porque ou nós consideramos que esses índiozinhos são seres humanos e merecem ser protegidos, ou nós consideramos que há um relativismo cultural e que se a cultura do sujeito, né, aprova a matança de criança, então está tudo certo. Então isso aí quer dizer, qualquer um de nós pode criar uma nova subcultura, dizendo: olha aqui, na minha subcultura, por exemplo, é legítimo eu dar porrada em quem faz isso. Então eu chego lá no Ministério, no Departamento de Direitos Humanos, e encho de porrada o diretor do departamento e digo: não, meu filho, essa é a minha cultura, né? Então, outra coisa, eles vivem, né, reclamando de outras culturas. Por uma cultura que eles não reconhecem o direito de existir é a cultura americana, por exemplo, ou a cultura católica, não pode existir mais. Ela é feia, porque ela é homofóbica, é isso, aquilo, então tem que acabar com ela. Agora a cultura indígena que está lá matando criancinha, não, isso é lindo, divino, maravilhoso. É que nem os caras do México que querem restaurar a cultura azteca. Restaurar a cultura azteca é restaurar os sacrifícios humanos, né? E até hoje circula pelo mundo essa história que não, os cristãos chegaram lá, fizeram um monte de maldades com os índios. Eles fizeram mesmo uma maldade, eles fizeram os índios parar de fazer sacrifício humano, né? Então, Hernán Cortés fez o seguinte: chegou lá no México, fez uma aliança das várias tribos, quase todas as tribos em volta, que era onde os astecas colhiam os seus escravos para depois transformá-los em vítimas sacrificiais. Aquele pessoal todo estava aterrorizado, estava com o saco cheio dos astecas. O Hernán Cortés juntou todo mundo, fez um ataque frontal, acabou com os astecas. Quando o líder asteca se rendeu, Montezuma, daí o Cortés falou: não, está acabada a guerra. Daí os índios, aliados dele, falaram: acabou a guerra, o caso. Se a gente deixar vivo um desses caras, eles vão fazer tudo de novo. Eles vão de novo invadir nossas tribos, matar nossas mulheres, nossas igrejas. Então, quer saber? Nós vamos matar até o último. E mataram até o último.
Isso aí está no livro da historiadora sueca Inga Klendner, um livro de 900 páginas, em que ela reviu todos os depoimentos de pessoas que sobreviveram a essa guerra, e conferiram, falaram, não foram os espanhóis que mataram, não foram os índios em volta, e fizeram muito bem de matar. Né? Senão você pode alegar essa coisa, ó, a cultura nazista achava bonito matar judeu. O índio pode matar criancinha, por que o alemão não pode matar judeu, porra? Né? Quer dizer, é nisso que dá essa política idiota. Quem está na linha aí, peraí? Caiu. Olha aqui. Uma nova pesquisa aqui nos Estados Unidos, pesquisa de opinião, mostra que o público americano não acredita em praticamente nenhum noticiário de TV. É um negócio impressionante. A única que tem alguma credibilidade a mais é a Fox News, que os outros falam tanto mal dela. Quer dizer, que autoridade tão tem essa gente que não convence nem mesmo os seus ouvintes e telespectadores para falar mal dos outros, né? É incrível porque, se você pegar nos anos 60, 70, a credibilidade dos canais de TV, dos noticiários de TV aqui era altíssima. Quando o Walter Cronkite falava, todo mundo acreditava. Por exemplo, a famosa derrota americana no Vietnã não foi a derrota militar, porque a NBC transmitiu, né, o ataque à embaixada americana em Saigon de tal maneira que dava a impressão que os vietnamitas tinham entrado lá e matado todo mundo. Na verdade não entrou nenhum. Todos que atacaram a embaixada americana morreram na porta. Mas a coisa foi transmitida de modo apocalíptico, e o Cronkite dando a ideia de que estava tudo perdido. Daí o Lyndon Johnson, assistindo aquele programa, falou, se eu perdi o Cronkite, eu perdi a eleição. Então, foi aí que ele decidiu, né, retirar os soldados americanos do Vietnã. Claro. Porque o Cronkite estava mentindo, mas isso para mostrar um alto nível de credibilidade que mesmo um mentiroso, né, compulsivo como o Walter Cronkite desfrutava na época. Hoje ninguém mais tem isso. Isso está caindo e o pessoal está cada vez mais recorrendo à internet. A informação pela internet, ela é muito confusa e é assim, de dimensões oceânicas, mas você procurando, você encontra ali o que interessa e o que é confiável. Dá mais trabalho, mas hoje em dia é melhor confiar na internet do que em qualquer grande jornal ou noticiário de TV. Agora você vê que coisa, né? O Partido Democrata aqui decidiu o seguinte, que quem fosse candidatar pelo partido, candidatar a qualquer cargo, pode ser conselheiro municipal, deputado, senador, qualquer coisa, você vai ter que assinar uma declaração de que você acredita que o Obama é cidadão nativo americano. Quer dizer, é uma questão de acreditar, uma questão de fé. Você tem que fazer a declaração de fé. Eu acredito em Obama. Eu acredito em Duende. Eu acredito em Papai Noel. Eu acredito em mula sem cabeça. Você tem que assinar um negócio, né, e declarar a sua fé. Senão você estará na heresia. Imagina, veja, uma coisa que é matéria de fato, que é matéria de documento, por que as pessoas declaram que acreditam? É justamente porque não é matéria de documento. O que caracteriza essa discussão é exatamente a ausência do documento. Embora tem aqui um sujeito passando mal, porque reclamaram das risadas dele, agora ele está tentando rir baixo, está passando mal aqui, está quase vomitando, coitado dele. E o que vocês fazem com os meus visitantes aqui, pô? Sacanagem. Então, o fato é o seguinte, é que não tem documento nenhum, não tem certidão de nascimento, não tem currículo escolar, não tem as teses universitárias, né? Não tem nada, só o que tem é aquela porcaria daquela versão resumida, né? Que no Havaí se concede a qualquer um, mesmo que o cara tenha nascido na Zâmbia, na Alemanha, na Serra Leoa, na Bélgica, vai lá e pega uma certidão daquela. Então tem essa discussão até hoje. Como os caras não querem a discussão, então a gente tem que entrar no Partido Democrata e fazer a declaração de fé. Ai, meu Deus do céu, esse mundo está ficando cada vez mais idiota. E o pior é o seguinte, o pior é que o registro civil afirma que a versão originária
existe e está lá arquivado. Mas se existe e está lá arquivado, por que não mostra? Né? Agora está aqui, né? O Obama, né, está querendo, por toda a lei, que os militares aceitem gays nas Forças Armadas. Não é aceitem gays nas Forças Armadas. As Forças Armadas estão cheias de gay, evidentemente. Mas é o gay declarado. Porque a política aqui dos militares é o seguinte: a gente não faz pergunta. Isso é coisa da sua vida particular, que eu acho a maneira mais respeitosa e prudente de tratar com o assunto. Mas os caras não querem assim, né? Eles não querem que a sua vida privada seja respeitada. Eles querem que a sua identidade gay seja exposta publicamente e todo mundo tem que engolir aquilo. Daqui a pouco eu vou fazer umas considerações sobre identidade gay aqui, que eu andei explicando na minha aula de sábado. Vou dar um resuminho aqui para vocês. Mas acontece que, ao mesmo tempo, o pessoal pesquisou o seguinte: olha, possibilidade de ataques sexuais entre os militares são 5 vezes maior entre os gays do que entre os outros. Então, agora, se a coisa for imposta assim na base, não, você tem que aceitar a identidade gay, quer dizer, o sujeito vai lá, né, ele vai vestido de mulher, um traveco, e tem que ser aceita a coronela, né? Coronela, generala. Meu Deus do céu, o que é isso, minha gente? Porra. Mas, olha, eu estava explicando aqui na minha aula que um dos elementos fundamentais da convivência humana é a capacidade que nós temos de distinguir intuitivamente e imediatamente o que é a conduta direta e sincera, o que é a conduta teatral forçada. Né? Então, se aparece um sujeito, por exemplo, parece um homem falando fino como mulher. Aquilo deu algum trabalho, né? Porque mesmo quando o sujeito faz operação de mudança de sexo, a coisa mais difícil, é mais fácil, tá certo? Você transformar um órgão sexual masculino em feminino do que você mudar a voz do cara. Quer dizer, o sujeito sai de lá, né, com uma linda vagina, 2 peitão, né, um traseiro todo redondo, e falando: meu nome é Margarida. Então, se o sujeito consegue falar com voz de mulher, porque ele está fazendo algum esforço teatral, né? Até você fala: olha, aqui eu estou tentando falar com a minha própria voz, está difícil. Agora, você imagina falar com a voz do outro, né? Eu falar que nem a Maria Conceição Tavares, por exemplo, né? Eu não conseguiria, né? Então, o sujeito, evidentemente, está fazendo isso, está forçando a conduta imitativa teatral. Se você é obrigado a aceitar a conduta imitativa teatral como uma coisa normal, isto, meu filho, apaga, destrói toda a linguagem dos sinais espontâneos em que é baseada a convivência humana. Né? E é exatamente isso que os caras querem impor, e eles sabem das consequências disso. Né? Vou te dar uma outra explicação mais óbvia ainda. Identidade hétero, meu filho, não existe. Identidade hétero, como é que a gente marca? É quando a gente expressa a nossa identidade hétero. Né? A identidade hétero simplesmente é a expressão do formato do corpo do sujeito. Quer dizer, se ele tem um corpo masculino, ele tem uma voz masculina, ele tem gestos masculinos, etc, etc. E se é feminino também. Por exemplo, mulher rebola porque mulher tem um traseiro maior, o centro de gravidade dela é mais baixo. Mesmo que ela não queira rebolar, às vezes rebola, pode ser freira, pode ser mãe de caridade, vai rebolar pelo menos um pouquinho. Daí sai um cidadão com os ombros enormes, 1,5 m, né, o quadril estreito de esportista, e sai rebolando. Então, evidentemente, é uma conduta imitativa. Então, identidade hétero se expressa simplesmente mediante, vamos dizer, atos externos que manifestem a própria forma inata do corpo do cidadão, ou da cidadã. Ora, existe um formato de corpo gay? Não existe um terceiro formato de corpo, só tem masculino e feminino. Então a identidade gay não se expressa através do simples formato do corpo, através da simples, vamos dizer, conduta masculina ou feminina, mas através da expressão do desejo, que é uma coisa que, se fosse praticada por um hétero, seria considerado totalmente imoral. Quer dizer, um hétero que, em vez de manifestar a sua masculinidade apenas, vamos dizer, por voz e gestos comproporcionais ao formato do seu corpo, à sua anatomia e fisiologia, enfatizasse a sua heterossexualidade mediante a expressão do desejo, seria um chato de galocha, um sujeito inconveniente que seria rejeitado em todo ambiente social. Em nenhum ambiente educado,
o sujeito fica mostrando toda hora o seu desejo sexual. Quer dizer, cada vez que passa uma mulher, o sujeito fica de pau duro e mostra o pau duro. Então, que bundão, que bucetão. Você sabe que um cara desse é um sujeito totalmente desagradável. Dá vontade de bater num cara desse. Ora, qual é a maneira do gay expressar a sua identidade gay? É essa mesmo. Ele tem que manifestar 24 horas por dia o seu desejo. Né? Então, é claro que com isto, né, o sentido da decência acaba. E os heterossexuais acabam imitando. Então, você toda hora, né, passa lá, o gay fala, mas que gatinho. Blá, blá, blá. Bom, o macho hétero acaba também fazendo as suas observações. Ai, que bundão, ai, que bucetão. E aí acabou a decência, porra. E vem dizer que indecente é o meu programa porque eu estou falando a realidade. Ah, uma merda, porra. Né? Quer dizer, isso aí não é para proteger gay, não é para nada. Isso aí é projeto de engenharia social, quer dizer, para eliminar os códigos espontâneos com os quais a sociedade articula a convivência humana e tem que substituir tudo por regulamentos estatais. Quer dizer, por exemplo, se as normas de polidez de educação elas desaparecem, tá certo? E note mesmo que polidez ou não, vamos dizer, não consiste em fingimento, tá certo? Polidez consiste apenas numa ação que é comproporcional à situação real. Se essas normas espontâneas desaparecem, então o governo tem que regular tudo. E daí quem está ganhando? Como sempre, quem está ganhando é o Estado, e o cidadão se ferra. Ai, ai, ai. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Tem uma coisa maravilhosa aqui. Espera aí, tem alguém na linha? Alô, quem é? Alô? Alô? Alô, quem é? Alô, tá me ouvindo? Perfeitamente. Alô? Caiu a ligação. Caiu a ligação. Que coisa, hein? Olha, aqui, né, outro dia saiu na Folha, né, que um delegado que tem lá uma gravação de uma conversa entre líderes do MST, né, mostrando que certas invasões de fazendas são feitas de maneira premeditada para destruir. Na gravação está lá assim, agora nós viemos aqui para pelo menos dar prejuízo para eles. Quer dizer, o senhor está entrando lá, não é porque ele precisa daquela terra, é porque ele quer ferrar com o fazendeiro mesmo, tá entendendo? Então é claro que é uma atividade criminosa, mas por que nós precisamos de uma gravação para provar uma coisa dessa que todo mundo já sabe? O que o MST produz? O MST hoje é o maior proprietário de terra no Brasil. Né? E o que ele produz não basta nem para sustentar ele próprio. Então é claro que o objetivo não é produção, o objetivo não é agricultura. O objetivo é apenas impor um poder na região rural, como os soviéticos impuseram na Rússia, porque a estrutura dos... Se vocês estudaram um pouco, vocês vão ver que a estrutura do MST é idêntica à dos soviéticos. Né? Eles são, vamos dizer, uma organização política total, com toda a rede de instrumentos e serviços necessários para tomar o poder. E só que falta lá algum conhecimento da agricultura, só falta isso. O resto eles têm tudo. Então, na Rússia eles fizeram isso. Os soviéticos foram invadindo fazendas, desmoralizando a autoridade, descumprindo as leis e impondo a sua própria vontade como lei, até chegou a um ponto em que a verdadeira administração no campo era os soviéticos. Ninguém mais mandava, só eles. No Brasil já está acontecendo isso. Tem regiões inteiras, quem manda é o MST. Polícia não manda nada, a prefeitura não manda nada. E o que você precisar ali, você tem que pedir, pelo amor de Deus, para o MST. Então isso aí é um processo de tomada de poder no campo. Você não tem nada a ver com a agricultura, minha gente. Mas faz 30 anos que isso é assim. Quer dizer, o Sérgio, olha, quem tem razão, aquele filósofo francês Raymond Abelio. Abelio, ele morou aí no Brasil, na América Latina um tempo, e ele diz o seguinte, olha, aqui, né, a evolução das ideias não acompanha o tempo histórico, acompanha o tempo geológico. Quer dizer, é aquelas mudanças das camadas geológicas, leva-se bilhões de anos para subir 1 centímetro. A percepção da realidade no Brasil é, de fato, ritmo de tempo geológico.
O tempo que o brasileiro leva para perceber uma coisa, ó, podia inventar um novo recorde no livro Guinness. Tempo necessário para tirar uma conclusão. Né? Chega lá, você faz o teste. No Japão, assim, pá, 2 segundos. Né? Chega na China, 3 segundos. Aqui nos Estados Unidos dá uns 5, 6 segundos. Chega no Brasil, 10 anos e 8 meses. Mais 3 semanas e 2 dias. E algumas horas. Negócio, porque o que eu tenho escrito, ela saiu essa semana, um artigo Caindo Sem Parar, é sobre a decadência da educação e da alta cultura no Brasil. O mais engraçado é que pessoas que sabem disso e que dizem, a educação está mesmo uma merda, nossa ciência foi pro buraco, etc. Elas veem tudo isso e elas acham que o QI delas não foi afetado. Isso é que eu acho incrível. Pô, é evidente que se caiu toda a alta cultura, a inteligência de cada pessoa está caindo também, meu Deus do céu. Porque inteligência não é um dom natural que se mantenha por si. Tá certo? Se você pegar um garoto que nasceu com QI 280, tá certo? E não der para ele o ambiente devidamente estimulante, ele vai emburrecer. E vice-versa. Se você pegar um idiota como eu, tá certo? E der a ele um montão de livro, estímulo, etc., ele fica inteligente. Né? Então, eu continuo lendo, estudando, pensando, examinando as coisas para eu não emburrecer. Agora, eu vejo para o pessoal da minha geração, o pessoal de 60 anos, que é a turma que está no governo, meu Deus do céu, eles são hoje mais burros do que eram, do que quando tinham 20 anos. Eu juro para vocês, eu conheci muitos desses caras, porra. Né? Zé Dirceu e outros, né? Rui Falcão, eles até que tinham alguma inteligência, 40 anos atrás. Hoje eles só tem aquela astúcia maliciosa, tá certo? De politiqueiro vagabundo. Né? O que é isso aí? É a decadência geral da alta cultura no Brasil. Quer dizer, a existência de alta cultura e de um bom sistema educacional, tá certo? É condição para que cada pessoa mantenha o seu QI elevado. Não é uma coisa externa que acontece só na sociedade. Eu acho incrível, até mesmo as pessoas que falam. Eu, quando falo da decadência da educação no Brasil, cada vez que eu vejo esse fenômeno, eu percebi imediatamente que eu tenho que me defender. Quer dizer, eu não posso me deixar afundar como a sociedade brasileira está afundando. Então o que eu faço? Eu tenho que estudar mais, tenho que treinar mais e tenho que me fiscalizar mais. As pessoas não, elas estão seguras de si. Elas acham que a sua inteligência é assim, é o eixo imutável do universo. Né? Se cair o universo inteiro, né? O QI do negro vai continuar inabalável. Aí o que já bota, se pensar assim, já bota que é uma besta quadrada, porra. Porque se tem uma coisa que, olha, isso aqui é uma lei, lei universal. Quanto mais burro você fica, menos você percebe que é burro. O burro é pior que o marido enganado. É o último a saber. O marido enganado ainda tem uma chance, que alguém pode contar para ele. Né? Eu me lembro do filme Divórcio Italiano. Os filhos mandavam um bilhetinho assim com 2 chifres, né? Mandava pro cara, seu fulano, né? Vostra donna vi tradice sotto il tetto della vostra casa onorata. A sua esposa está traindo sob o teto da sua honrada casa. Né? Eu se tocava. Né? Mas o cara burro não. Você diz para ele que ele está ficando burro. Você avisa. A vizinhança inteira manda para ele um bilhetinho, não com 2 chifres, mas com 2 orelhas de burro. Meu filho, seu QI está caindo. E ele acha que é insulto. Você quer avisar o cara, desgraça, ele acha que é insulto, você fica brabo. Não, você está falando com isso por ciúme que você tem da minha inteligência. Não é uma coisa incrível, pô. Tem alguém na linha aí, vamos lá. Alô, quem é? Meu nome é Rivaldo, do Rio de Janeiro. Como vai o senhor? Tudo bom? Rivaldo, tudo bem? Tudo certo. Professor, como o senhor tem falado bastante, a gente está numa fase, vamos chamar assim, pré-comunismo, né, mesmo no Brasil, né? E eu fiquei pensando, puxa vida, onde é que tudo isso se originou, né? Estudando a história recente. Eu cheguei a ler um livro que foi do ex-ministro do Exército, do governo Geisel, né? Ideais Traídos. Não sei se o senhor já Gildo Frota, grande homem, grande homem. Aí eu fiquei olhando assim, parece... as pessoas parecem encaram o governo militar como se fosse um governo único. E eu olhando, vendo alguns depoimentos de pessoas que viveram a época,
eu cheguei à seguinte conclusão. Parece que a turma do Geisel tinha verdadeiro ódio da turma do Médici, que era a turma desenvolvimentista mesmo, né? E mais outros Geisel era relatos... nascerista. A ideia deles é o seguinte, põe todos os comunistas... Não sei se esse meu pensamento está correto. Sou eu. Ele queria ser o único comunista que existia. Então, assim, ele tinha adoração pelo poder estatal. O homem criou 200 estatais, um monte de cabide de emprego. Né? Ele fez o senhor acha que todo... O João Goulart gostava de fazer. Uhum. O senhor acha que esse início do comunismo no Brasil surgiu no governo Geisel? Não tenha a menor dúvida. Não tenha a menor dúvida. O Silvio Frota tinha toda a razão. Hoje, na época, eu que era uma besta quadrada, eu odiava o Silvio Frota. Né? Porque, o cara da linha dura, etc, etc. Mas hoje a gente vê que ele disse a verdade. E no livro dele, tudo que ele fala, ele mostra um documento, não são palavras somente, né? É um livro que todo brasileiro deveria ler. Isso. Porque você vê, a Revolução de 64, que não foi uma revolução, foi, claro que foi um golpe de Estado, foi um movimento contra-revolucionário, ela foi traída várias vezes. Primeiro foi traída porque subiu lá prometendo uma eleição em 6 meses e não fez eleição. Segundo, quem correu mais risco naquele golpe foram líderes civis, como, por exemplo, Carlos Lacerda. Carlos Lacerda estava lá no palácio, armado com 3 revolvinhos, e o palácio foi cercado pelos fuzileiros navais. Certo. Quer dizer, o Carlos Lacerda ia morrer. Mesmo assim, ele foi por rádio e falou com o comandante, que se chamava comandante Aragão: Aragão, tu é um filho da puta, vem aqui que eu te mato. O Aragão ficou todo e não foi. Então, quem foi mais macho na Revolução de 64 foi o Carlos Lacerda. Não foi milico, não. E o que os milicos fizeram? Boicotaram, destruíram a carreira do Carlos Lacerda, que era um sujeito que naquela altura ganharia qualquer eleição no Brasil. Claro que isso é uma traição. Tanto que nos relatos da revista O Cruzeiro... O general Castelo Branco, o Marechal Castelo Branco, que todo mundo idolatra. Claro, o Castelo Branco era um homem honesto, fez uma boa administração, etc, etc. Mas e a ciumeira da liderança civil? O senhor teria fatos assim, política brasileira, né? O senhor teria assim argumentos irrefutáveis, até para convencer as pessoas que eu converso, né? Com a seguinte tese, que o comunismo iniciou no governo Geisel. O senhor tem assim umas 5, vamos dizer assim... Então você acompanha, que corrobariam essa minha hipótese, né? Em história nada se prova irrefutavelmente. Tudo depende do bom senso do leitor. Você leia os artigos que o Glauber Rocha publicou na época. Glauber Rocha é o homem mais inteligente da esquerda, e ele mostrou para os caras, tentava mostrar para os caras assim: olha, o Geisel é a nossa salvação, o Geisel está do nosso lado. Muitos não entendiam também. Por quê? Por ciumeira. Ciumeira e ressentimento contra milico. Tá certo? Mas que o Glauber Rocha estava certo do ponto de vista da esquerda, estava. Então, e o Geisel, ele faz que até o Hélio Gaspari, ele elogia muito o Geisel, até de desconfiar isso, né? Mas ele não tinha nada a ver com isso. O Glauber Rocha não era um cara corrupto, não era dinheiro do governo. Não, estou dizendo o Hélio Gaspari, ele vira e mexe, ele está elogiando o Geisel, né? E o Médici parece que foi a pior pessoa do mundo, né? Pois o governo Médici, meu filho, foi quando a economia brasileira crescia 15% ao ano. Verdade. E 40 milhões de brasileiros foram tirados da miséria e integrados no processo econômico. Que hoje vem esse bosta desses autores do Bolsa Família, dizendo que eles fizeram isso. Só que na época não fazia com esmola, fazia dando emprego. Certo. O senhor acha que o Lula foi criado... brasileiro? Eu concordo com o senhor, para mim que foi o Médici também. O senhor, olha, você lembra acha que o Lula... filho do Médici, eu vi toda a sacanagem que fizeram com o homem dentro das Forças Armadas, colegas dele, é um negócio de você chorar. Porque você vê que o Médici era o cara mais bem intencionado que tinha, um cara que não queria nada para si, você tá entendendo? E fez o melhor que podia. Tem um livro do filho dele, professor? Tem um livro do filho dele? Tem, contando toda essa história, não lembro agora o nome, acho que é Sérgio, né? Tá certo. Só a última pergunta, o senhor acha que o Lula foi criado pela turma do Médici? Médici quer dizer do Geisel?
do gás, perdão. O Lula, durante o governo militar, não sofreu nada. O Lula ficou na cadeia 30 dias, sem correr risco nenhum. Quem correu risco foi o companheiro de cela dele lá, que ele tentou estuprar o sujeito, né? Eu sempre leio aquela história, eu lembro, eu trabalhei uma vez num jornal chamado O Dia, e tinha lá um chinesinho, que era comunista pra caramba, né? E depois virou presidente do sindicato jornalista, né? Depois, mas naquele tempo ele era foquinha, e ele escreveu a história de um sujeito bêbado que dormiu embaixo da ponte e foi estuprado por um outro, né? Então ele escreveu com o título de Honra de Bêbado Não Tem Dono. E no meio do texto ele disse, então fulano foi enrabado, ele escreveu enrabado com 3 zeros. É claro que ele perdeu emprego, né? Eu lembro essa história, eu falo, olha, isso aí é o Lula na cadeia, tá entendendo? O outro lá, coitado, dormindo, né? De repente, mas pesadelo, eu não... acordar com o Lula em cima de você, rapaz. Já é a falta de caráter mesmo. É o apocalipse, É verdade, é verdade. Então acho que essa minha hipótese, eu acho que está sendo correta, que o comunismo... Falta muito para investigar, nessas coisas de história, a gente tem que ter muito cuidado. Tem certas linhas gerais que você pode assegurar. Por exemplo, que houve uma mudança de orientação do tempo do Médici para o Geisel, óbvio que houve, tá certo? Que o Geisel favoreceu, vamos dizer, o estatismo, e que ele mesmo dizia, eu não sou infenso, né, às ideias da esquerda. Claro que não era, né? Que houve muitas conversações ali entre Golbery e essa turma. Golbery protegeu essa turma da esquerda. O Enio Silveira, dono da Civilização Brasileira, que era a maior editora comunista do Brasil, editora do partido mesmo. O Enio Silveira, pouco antes de morrer, ele me contou, olha, a minha editora sobreviveu graças a dinheiro do governo dado pelo Golbery. Bom, então. Será Isso que aí, essa turma não foi comprada? Eu tenho motivo para duvidar do Enio. O cara que está assim, ele sabia que ele ia morrer dali a pouco, estava com, sei lá que doença ele tinha, mas estava morrendo. Eu não tenho motivo para mentir nessa hora, pô. Né? Tá certo. Tá bom, professor. Muito obrigado aí. Uma boa noite para o senhor. Obrigado. Hein? Boa noite, obrigado. Então, leia um livro do Silvio Frota e procure o livro do filho do General Médici. Então, ficar de cabelo em pé. Agora está aqui o Globo, né, pedindo respeito à Carta Magna. Né? Como aquela Constituição de 1988. Puta, uma Constituição de merda, gente. Você sabe até que o Nelson Jobim meteu lá 2 artigos na Constituição sem avisar mais ninguém. Isso nunca aconteceu na história do mundo. A Constituição está pronta, daí de madrugada, vou botar mais 2 coisinhas lá. Pô, e manda publicar. Que valor tem essa Constituição? Isso é papel pintado. A Constituição Cidadã do doutor Ulisses Guimarães. O doutor Ulisses Guimarães era um maluco, ele vivia de pílula de lítio. Se perdesse o lítio, ele começava a babar na gravata, porra. Né? E daí o que o Globo agora defendendo a Constituição contra esse tal do programa de direitos humanos. Mas quem foi que fez o monstro? Foi vocês, meu Deus do céu. Vocês fazem e desfazem presidente com a naturalidade de quem peida, você está entendendo? Vocês têm 70% da audiência, vocês mandam na cabeça do Brasil. Olha, estou para dizer o seguinte, tudo que acontece de ruim no Brasil é culpa da Globo. Tudo começa na Globo, porra. Não é a Globo, é uma elite de pseudo-intelectuais que mandam naquela porcaria, né? Porque uma empresa, afinal de contas, é um universal abstrato. O universal abstrato não age, são pessoas. Né? E agora eu vou reclamando, agora aparece, bicho, que incrível, né? Os caras apelam a tudo quanto é termo, cesarismo, populismo, bonapartismo, tudo para não dizer comunismo. Ai, meu Deus do céu, o esquema do Foro São Paulo é o esquema da tomada do poder clássico pelos comunistas. Os caras dizem que são comunistas, dizem que são marxistas. Agora, os inimigos, aparentes inimigos deles, não querem dizer comunismo. Então, tem que dizer bonapartismo, tem que dizer só cesarismo. Hoje está de novo esse cretino desse Janotti falando de bonapartismo. Será? Ele diz, ainda é cedo para saber se o governo Lula será bonapartista ou não. Eu digo, mas o governo Lula está no fim. Como é que
Ele diz que, não, estamos aqui seguindo o diagnóstico clássico que Karl Marx fez em O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Um diagnóstico de merda, pô. Né? Coisa simplória, idiota. Né? E está de novo lá usando o conceito de Bonaparte. O conceito é tão bom que ele ainda não sabe se o conceito se aplica ao governo Lula ou não. Quando o governo já está no fim. Eu digo, senhor Janotti, não sabemos ainda. Quando saberemos, hein? Quando o senhor descobrir, o senhor me avisa? Né? E agora vem aqui, quando começou esse negócio de populismo, eu fui lá no Hudson Institute, na mesa redonda, estava todo mundo que conversa com o populismo. Eu falei, populismo ou caralho? Com perdão da palavra, populismo ou caralho, né? Não existe isso em inglês, eu falei alguma coisa correspondente, né? E mostrei, falei, olha aqui, tá aqui os documentos, os caras são marxistas-leninistas, eles dizem, tá aqui o esquema, pá. São vocês que estão inventando isto. Porque, veja, em qualquer ação histórica, a primeira coisa que você tem que levar em conta, primeiríssima coisa, o discurso do próprio agente. O que o agente diz que quer fazer e o que ele diz que está fazendo. Porque mesmo que ele esteja mentindo, esse é o documento inicial. Não é isso? Agora, sempre aparece espertalhão que diz, não, eles não são comunistas, eles estão só se fingindo para agradar aos outros. Eu digo, quais outros? Porque todos estão dizendo isso. Então, quer dizer que todo mundo no Foro de São Paulo está fingindo que é comunista para enganar todos os outros. Eu, meu Deus do céu, essa hipótese é tão idiota que não dá nem para começar a levar em conta. Mas acontece, e o orgulho liberal de dizer, nós vencemos a Guerra Fria. Nós vencemos, né? Só que o cavalo morto está dando coice pra caramba. Mas você não pode reconhecer que é coice. Então você diz que são afagos. Né? O cavalo te dá um coice, você já para 15 metros adiante. E você levanta meu tom 15, tá vendo como ele gosta de mim? Olha, aqui, né, saiu até, olha, na Economist saiu um artigo muito bom, dizendo que, né, o Brasil, que por toda parte celebrado como um primor de democracia capitalista, no Brasil, o liberalismo clássico, o liberalismo econômico é proibido, é tabu, é palavrão. Né? Aliás, e conservadorismo, então? Né? Você vê que liberalismo é um termo muito fraco para definir a direita. Eu estou até escrevendo um artigo, deve sair semana que vem, por que os direitistas brasileiros se chamam liberais e não conservadores? Né? E conservadorismo é uma atitude humana permanente, é um componente estrutural da existência de qualquer atividade política. O que é o conservadorismo? É a recusa de mudanças drásticas. É a recusa de mudanças que não possam ser revertidas. Em suma, é a recusa da mentalidade revolucionária que reivindica uma concentração de poder para introduzir mudanças profundas. Então, se você procurar, você encontra o conservadorismo, por exemplo, em Lao Tzu, o filósofo chinês, 5.000 anos atrás. Lao Tzu dizia que o melhor governo é aquele que interfere pouco, ou mesmo o governo que não faz nada. Né? Se o governo não fizer nada, se limitar a estar no lugar e manter a ordem, já fez muito. Você encontra o conservadorismo em Cícero, você encontra o conservadorismo em Aristóteles, você encontra o conservadorismo em Santo Agostinho, você encontra o conservadorismo nos profetas hebraicos, tá certo? Você encontra o conservadorismo em Shakespeare, você encontra o conservadorismo em São Tomás de Aquino, você encontra em Goethe, você encontra o conservadorismo, é tudo permanente. Liberalismo, como política, é uma coisa que surgiu no século XIX e que não faz sentido falar que ele é antes do século XIX. Então, liberalismo, vamos dizer, é uma atitude política que se define, vamos dizer, pela oposição a outro fenômeno político recente. Então, não tem, evidentemente, o alcance da ideia conservadora. Tá certo? É uma coisa muito mais improvisada, tá certo? E que responde a determinadas situações e fica totalmente deslocada em outras. Né? E o liberalismo se define exclusivamente por duas coisas, quer dizer, o amor à economia de mercado, à liberdade econômica, tá certo? E o amor à democracia representativa. É só isso. Eu digo, mas isso é suficiente para definir uma política? Mas nunca, meu filho. Nunca. Isso é muito estreito, isso é muito limitado. Isso é muito, como dizer,
É muito empírico demais. Tá certo? Mas como no Brasil parece que conservador é mais direitista do que o liberal, que não é, a diferença não é escalar, né? Então os caras preferem usar o termo liberal para dizer, eu sou direitista, mas não sou tanto assim. Ah, meu Deus. Mas até o liberalismo, né, é feio no Brasil. Ai, ai, ai. Agora aqui tem uma coisa maravilhosa, mas lindo, 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 lindo. Aqui. O Marcos, eu acho que é Marcos Dutra. Não sei sobre o nome dele. Marcos Dutra. Escreveu um artigo sobre o Brasil para na página do Henry Mackall, né? Já seria Makov, mas aqui só o Mackall, né? Que é um escritor excelente sobre o negócio de nova ordem mundial. Claro, nem sempre acerta em tudo, mas em geral é um homem honesto, confiabilíssimo, né? Ele escreveu um artigo falando da situação no Brasil, do Lula, do Foro de São Paulo. O artigo do Marcos está muito bom. Daí chegou um sujeito lá e leu aquilo, né? E mandou uma carta indignada para o Henry Mackall, né? Dizendo aqui que as ideias do Marcos são baseadas nas ideias de um jornalista chamado Olavo de Carvalho, né? O qual não é digno de confiança, porque, olha aqui, esse Olavo de Carvalho, ele é um strong supporter, né? Um ferrenho adepto do sionismo. E antes disso, então, como você não é adepto do sionismo, eu estou esquecendo a conspiração judaica. Olha que coisa, né? Quer dizer, os judeus estão conspirando para dominar o mundo e eu escondo porque eu sou um sionista, né? E antes disso, ele foi um conhecido comunista na década de 60 e viveu na Romênia por 10 anos e recebeu um prêmio do governo romeno durante os anos 80. Ai, meu saco! Ai, meu saco! Cadê o Alborguete? Puta merda! Eu não tenho expressividade daquele gênio do rádio brasileiro que foi o Alborguete para expressar, né, o meu sentimento dentro de uma coisa dessa. Quer dizer, primeiro, eu fui um conhecido comunista nos anos 60. Não, eu fui um desconhecido comunista. Eu era o último, eu era a rabeira da cadeia alimentar, você está entendendo? Nós éramos conhecidos, eu e o Rocco Bonfilho, né, que é jornalista, amigão meu na época, irmão da Mônica Bonfilho, aquela que fazia o programa dos Anjos, né? Eu e o Rocco éramos conhecidos no meio comunista porque a gente só pensava em mulher. Os outros eram militantes seríssimos, devotados, etc. Né? Rui Falcão, e nos olhavam com mau desprezo, né? Quer dizer, esses caras são meros tarefeiros. Eles não podem tomar uma decisão, eles só podem fazer o que a gente manda, porque eles só pensam em mulher, eles não são gente séria. Isso era eu no meio comunista, você imagina, né? E eu chegava em qualquer lugar, mas se alguém me conhecia, quem é esse cara aí, pô? Chegava Zé Dirceu, Rui Falcão, todo mundo sabia, daí tinha eu, o Rocco Bonfilho, quem são esses caras aí? Ah, são uns aí que só vivem lá na Gafieira, som de cristal, né? Todo fim de semana volta aí para casa do estudante com 20 de mulher, né? Ainda tinha que eles deviam agradecer a nós, porque a gente não podia consumir todas aquelas mulheres, o que a gente fazia? Distribuía pelos amigos. As meninas entravam na casa do estudante na sexta-feira à noite e iam descendo de apartamento em apartamento. Chegava segunda-feira de manhã, elas saíam pela porta da casa do estudante com um sorriso assim, idiota, né? De lado a lado, tontinha, né? Então, esse era nosso serviço lá, nós éramos, né, fornecedores. Então, isso é o que eu era no movimento comunista, né? Vivi na Romênia durante 10 anos? Não, meu filho, eu vivi na Romênia durante 8 meses. Né? No ano de, deixa eu perguntar para minha mulher, 1999. Né? Não. E estive na Romênia várias vezes, né? Somando o período todo que eu fiquei lá, não dá um ano, não completa um ano. E, de fato, ganhei um prêmio do governo romeno, mas não foi nos anos 80, no tempo do Ceausescu. Foi, hein? Está aqui o diploma lá, vi a data para mim ali. Olha. No ano de 2000, assinado para o presidente Emílio Constantinesco,
que foi o primeiro presidente liberal-democrata, o primeiro cara que governou a Romênia, depois da queda do Ceausescu. E mas se eu ia aceitar o prêmio do Ceausescu, ia mandar enfiar no cu, porra. Agora vê o cara inventa a minha biografia, né? Que eu vivi na Romênia 10 anos no tempo do comunismo e recebi um prêmio durante os anos 80. Ai, meu saco! Né? Agora, e eu aqui então estou, né, ignorando a conspiração judaico-maçônica. Né? É um negócio incrível. Olha, eu não estou ignorando merda nenhuma, eu só não estou falando do que não existe. Você está entendendo? Por quê? Se você for ver os príncipes, os donos da nova ordem mundial, tem lá uns 2 a 3 judeus, claro, tem Jorge Soros, né? Tem turminha dos Warburg, tem, mas 98% não é judeu. Então, por causa de 2 judeus, eu vou ficar... O pessoal fala, assim, eles gostam do artigo, né, definido plural, os, né? Os judeus fizeram isso, aquilo. Que os judeus, do caralho? Por que coisa é essa, porra? Né? Isso aí é uma coisa de uma injustiça, de uma crueldade mental tão absurda. Quer dizer, ao mesmo tempo você fala de teoria da conspiração, e quando você vê qual é o sujeito da conspiração, qual é o autor da conspiração, é um povo inteiro chamado os judeus. Já viu conspiração feita por um povo inteiro, porra? Onde é que eles se escondem para fazer conspiração? Onde é que eu saiba, tem 20 milhões de judeus no mundo. Que porão você esconde 20 milhões de judeus para fazer conspiração? Ah, porra, para com isso, porra. É? Agora, se o cara está lá conspirando para fazer nova ordem global, está criando novas formas de ditadura, né? Sutil, inteligentíssima, ditadura científica, eu vou denunciar o cara, seja ele judeu, seja alemão, seja polonês, seja o raio que eu parta. Né? Porque, ó, no meu entender, a filha da putice não é racial. O sujeito está aqui porque quer. Você está entendendo? Porque quer. Não é porque ele nasceu judeu, alemão, não sei o quê. Né? Mesmo os nazistas, você não pode falar os alemães. Porra, o número de alemão que se fudeu naquela época foi muito maior do que o número de cara que saiu ganhando aquela besteira, porra. Então, quer dizer, é uma coisa tão nojenta você culpar um povo por causa, né, do que agentes ou líderes, ou 3 ou 4 ou 1000 pessoas fazem. Maçonaria, mesma coisa, meu filho. Claro, eu estou perfeitamente consciente de tudo que a maçonaria fez contra, agentes maçons fizeram contra a Igreja Católica, incluindo, acho que na semana passada, eu mencionei aqui o caso dos cristeiros no México. Eu mencionei na aula. De 1926 a 1929, uma das mais terríveis perseguições anticristãs da história aconteceu no México. Tá certo? Eles mataram cristão a rodo lá. Mataram assim, proibiram rezar missa, proibiram batizar criança. Se você ensinasse uma prece para a criança, ia preso. Se o padre fosse visto de batina, ia preso. Fecharam todas as igrejas, menos 2. Aconteceu isso no México, com a ajuda do governo americano e de igrejas protestantes daqui. Né? E isso foi empreendimento de um governo maçom. O presidente chama-se Plutarco Calles. Né? E com a ajuda do presidente americano, a elite americana também era maçônica. Reconheço tudo isso, só que, por outro lado, confronte. Leia o livro do Benjamin Morris, que se chama Do Caráter Cristão das Instituições e Leis Americanas. É um clássico de 1000 páginas. Os Founding Fathers, fundadores dos Estados Unidos, eram todos maçons, eram todos cristãos. Eles fizeram o único sistema legal de inspiração bíblica que existe no mundo. Então, como é que eu vou dizer a maçonaria é isso e aquilo? Não se pode generalizar, não tem jeito. Você tem que estudar os fatos como eles são, com toda a complexidade interna. Então, se você vai acusar certos setores da maçonaria de promover o anticristianismo, tá certo, mas você tem que reconhecer que outros setores fizeram o possível para criar a única atmosfera de liberdade religiosa no mundo, aliás, de inspiração cristã, tá certo? Onde todas as igrejas cristãs podem prosperar. Tá certo? E quem está promovendo agora essa onda anticristã aqui, olha,
é difícil você dizer que é maçom. Por quê? Porque todos esses pastores protestantes aqui são todos maçons, e são eles que estão sendo perseguidos. Você vai lá estudar a vida deles, 80% deles são maçons, e estão sofrendo a perseguição igual. Então a coisa não é assim, meu filho. Existe o mal no mundo, existe a ação demoníaca no mundo, mas ela não vem com o rótulo de nenhuma organização. Você precisa pesquisar e descobrir quem são os agentes reais. Não adianta se esconder atrás de rótulo genérico. Diz, olha, quem faz conspiração são os judeus, são os jesuítas, são os maçons. Ah, que besteira é essa, porra? Estuda um pouco, você vai ver. Claro que tem ação organizada do mal no mundo, e é possível identificar, e é obrigatório para nós cristãos investigar isso e denunciar esses caras. Só que não se esconder através de universais abstratos. As ações humanas têm sujeitos reais, individuais e grupais, e você precisa dizer, ó, foi fulano. Não é dizer foi os alemães ou os judeus. Isso em primeiro lugar, isso é racismo. Isso é um verdadeiro racismo. Quer dizer, você vai atribuir a uma nação inteira, a uma raça inteira, a uma religião inteira, as culpas de indivíduos concretos, que se você tivesse um pouco de vergonha na cara e de honestidade intelectual, você iria estudar para saber quem são os agentes. Tá certo? Aí tem alguém na linha aí, vamos lá. Em todo caso, parabéns ao Marcos Dutra pelo seu artigo. Muito obrigado por ter me defendido e muito obrigado ao Henry Macau, que já tirou. O sujeito chama-se Salgado. Ele que mandou essa besteira, já precisou não sei o que, Salgado. O Macau já tirou o artigo dele do site. Vou perceber que é uma besteira. Quem está na linha aí? Alô? Alô, é Adriano. Adriano, tudo bem? Tudo bem? Eu queria perguntar, tem uma dúvida filosófica, se o senhor acha que o suicídio e o homicídio são crimes da mesma gravidade ou se um deles é mais grave que o outro? Olha, depende, né? Se você for ver do ponto de vista estritamente religioso, ambos têm a mesma gravidade, porque nós não somos senhores das nossas vidas. Né? Se você fosse senhor da nossa vida, você seria capaz de se criar a si mesmo. Né? Agora, tem pessoas que nunca fizeram perante Deus a pergunta básica, assim, por que eu existo? Por que você me fez? Porque eu, quando faço essa pergunta, não existe nem meia razão para a minha existência. Eu não consigo encontrar um fundamento da minha existência. Eu existo em função de uma arbitrariedade do amor divino. Tá certo? Então, Deus é meu Senhor, eu pertenço a Ele. Tá certo? Eu não posso violar isso. E da mesma coisa os demais seres humanos. Fui eu que os fiz? Não, nem os meus filhos fiz. Eu só fiz a parte gostosa do serviço. E, claro, depois paguei a despesa. Mas, né, você vê, tem uma tribo na Austrália que até hoje não percebeu a relação que existe entre o ato sexual e a procriação. Eles transam porque é gostoso e depois aparecem umas crianças, não se sabe por quê. A humanidade viveu, muita gente viveu assim. E eu mesmo, na hora que estava lajeando os meus filhos, eu não tinha uma ideia muito clara da fisiologia da procriação e nem precisava ter essa ideia. Eu estava ali dirigindo aquilo como um macaco treinado dirigiria um automóvel. E você, acho que você também, todos nós fazemos filho, na hora você não vai lembrar todos os detalhes científicos da coisa. E se lembrar, isso não vai ajudar em nada, né? Você não vai estar transando com a sua mulher, peraí, deixa eu consultar o livro aqui. Meu livro de fisiologia, você não vai fazer isso, né? Então, mesmo para gerar os filhos, eu não tive mérito nenhum e não posso me considerar autor daquilo. Né? Eu fui simplesmente um canal por onde determinados espermatozoides, que eu não selecionei, que aliás eu nem vi. No saco humano tem não sei quantos milhões de espermatozoides, eu não sou capaz, né? 5 milhões, né? Então como é que você vai conhecer 5 milhões de espermatozoides e você vai escolher, quero esse, não quero aquele? É Deus que escolhe, meu filho. Então nós não somos, é a coisa mais óbvia, é uma questão de senso da realidade. Nós não somos donos das nossas vidas. Então, por isso mesmo, nós não podemos mexer nela. Ninguém tem o direito de cometer atos cujas consequências são incognoscíveis. Certo? Certo, mas o que o senhor acha da ideia de que países mais civilizados possuem um índice de suicídios maior do que países menos civilizados? O mais civilizado significa mais administrado, significa que o governo dá mais palpite.
Porque quando um país fica rico na base da economia capitalista, qual é o segundo passo? Tem a onda dos picareta e estatiza tudo, estabelece controle de tudo e torna a vida humana um saco. E daí a pessoa tem que se matar mesmo, porra. E aqui nos Estados Unidos tem certas áreas que já é assim. Olha, não pode fumar, não pode falar palavrão, não pode peidar, não pode isso, não pode aquilo, blá, 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 não pode, tudo dá multa, tudo o governo se mete, mas é um inferno. É um inferno. Então, obrigado, Olavo. O ser humano não foi feito para ser mandado por outro. Ser mandado por outro é próprio de dois tipos de pessoas, crianças e prisioneiros. Tá? E, evidentemente, doentes mentais, pessoas incapazes. Todo ser humano capaz, ele tem que decidir a sua própria vida e tem que ter o direito de decidir a sua própria vida. Isso é da natureza humana. Se você viola isso, você está forçando o sujeito a uma existência antinatural que só pode deprimi-lo e prejudicá-lo. Se tiver as pessoas hoje criadas nesse ambiente de controle total de tudo, são pessoas covardes, tímidas, mentirosas, esquivas. Tudo isso é um comportamento de doente mental. E eu, nos últimos 30 anos, 40 anos, observando isso desde a minha juventude, e no Brasil, no tempo da ditadura, a gente tinha mais liberdade do que hoje, mas muito mais. Né? Então, por exemplo, no tempo da ditadura, você encontrava um monte de jornal de esquerda na banca. Você encontrava um monte de esquerdista publicando livro, sendo premiado pelo governo, tá certo? E sendo paparicado pelo governo. Hoje, meu filho, se você é direitista, você está cercado de gente que vai te boicotar, te botar para fora do emprego, e se não destruir a tua vida, como estão fazendo com o Júlio Severo. Que há muito mais liberdade no tempo da ditadura. Então a gente vê esse crescimento, vamos dizer, da pressão e da opressão, tá certo? Isso tira o sentido da vida, tira o gosto de viver. Quem sobrevive bem a isso, sobrevive os caras de pau como eu. Porque eu não deixo ninguém controlar nada. Tá entendendo? Uma vez entrei no restaurante aqui, o cara disse, não pode fumar. Disse, não pode, eu vou fumar aqui na sua frente. Vou chamar a polícia e me põe numa cadeia. Chamou? Não chamou nada, pô. No Brasil que diz isso várias vezes. Então, ok, obrigado, Olavo. É isso que leva as pessoas ao suicídio. Né? Entendi. Eu agradeço, obrigado. Obrigado eu. Então aqui estamos no fim, deixa eu ver se tem mais alguma notícia aqui. Queria lembrar vocês de novo que o nosso curso de Introdução à Filosofia da Ciência agora foi remarcado para o dia 10 de maio. Informações com o misterioso senhor Eduí, telefone 041-9974-4443. Pessoal, quem é o misterioso senhor Eduí? Recebe as cartas aqui. O misterioso senhor Eduí é meu compadre. Né? Ele é filho ele é pai da esposa do meu filho Davi. Então, aí, agora nem tudo está perdido, porque né, aquela pesquisa do Vox Populi, que foi a maior empulhação petista de todos os tempos, finalmente o TSE mandou tirar aquilo do ar, porque é uma pesquisa feita para ninguém votar em Zé Serra. Eu não sou fã do Zé Serra, mas se eu estivesse no Brasil, é óbvio que eu votaria nele. Talvez até vote aqui na embaixada. Né? Por quê? Para dar um tempo, para dar um respiro. Por quê? Ele, por mais que ele diga que ele não tem na sua mão instrumentos de controle social como tem o PT. Né? O PT tem toda essa militância espalhada em tudo quanto é lugar para fazer marcar a sua presença lá. Então o partido do seu Zé Serra não tem isso, então ele não vai, mesmo que ele queira, não vai poder nos oprimir tanto. Claro que depois de subir ao governo ele pode construir uma máquina dessa, mas ainda não tem. Então, né, agora sai esse artigo do Janote, diz que o Brasil caminha para o bipartidarismo. Olha, o PT e o PSDB foram ambos criados dentro da USP por gente como o seu Janote, Fernando Henrique Cardoso de hoje. Então, é o unipartidarismo da USP. Certo? E o papel que a USP teve na degradação cultural brasileira não é brincadeira. Não nego que haja boas faculdades na área técnico-científica, mas na área de humanas, filosofia, de letras, é uma vergonha. Tá certo? E foi esses caras que estão dirigindo o Brasil. E hoje é por isso que está a merda que está. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.
Radio.